Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. E hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SR-V Turbo Diesel 2024. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão intermediária do modelo, que tem novidade. Ela é abaixo da versão topo de linha SRX, que conta agora com uma nova multimídia de 9 polegadas com um sistema Harman Kardon e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes saindo aqui da lateral, na frente do veículo, seus faróis que vêm até a frente, todo o sistema de iluminação aqui halógeno, farol alto e baixo, lanterna, indicador de seta, todo o detalhe cromado e também Black Piano, a inscrição Hilux aqui ao lado. Essa saliência, como vocês podem ver, fica bem marcante na parte de design do farol. Mais abaixo nós temos esses vincos bem aparentes na parte do para-choque e essa peça com esse formato de L em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Temos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel. Isso é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui, como se fosse um bumper frontal, uma grade inferior com abertura na horizontal em preto fosco, e a sua grade superior já tem todo esse detalhe com essa moldura cromada, esses detalhes em Black Piano e as aberturas de ar na horizontal com detalhe em preto fosco. Ela não conta com o sistema Toyota Safety Sense, é a partir da versão SRX, e aqui o logo cromado e o detalhe com os vincos que vem até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Ela tem também a parte com o sistema DPF, que foi instalado por conta da legislação do Procon VL7, então não necessita o uso do Arla 32, ela tem um dispositivo que vai fazer a filtragem automática com um botão no painel. Outra atualização foi o turbo intercooler, que foi posicionado mais à frente com um torque de 50,9 kg força metro, ficando mais ágil numa saída de trânsito, auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô, a manta acústica e uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas desde a borda aqui vindo até a parte mais à frente. A pintura aqui é Black Piano, porca antifurto que já acompanha o modelo, e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral com um detalhe em preto fosco para facilitar que você suba no veículo. Realmente é uma picape bem alta. Nós temos aqui para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, um vinco aqui contornando a caixaria de roda e também um detalhe com a silhueta com o contorno da primeira porta e um vinco mais marcante até a segunda porta, e mais acima esse vinco que atravessa toda a parte da caminhonete até chegar à lanterna
traseira. Nós temos aqui na coluna A esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, rebatimento automático, indicação de seta. Já esse detalhe aqui em cima é cromado. E nós temos aqui a inscrição também cromada, assim como a maçaneta. A cor predominante aqui é um prata metálico. Na coluna B nós temos o detalhe em preto fosco e também a antena na parte de teto, e a terceira coluna com todo esse detalhe é a parte envidraçada em preto fosco. Aqui na parte lateral nós temos a caixaria de roda com esse contorno e também suspensões que são com feixes de mola. É um carro para lida, full bruto, para o dia a dia, realmente aguenta o tranco. E também todo esse vinco aqui terminando na parte da lanterna traseira. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira da Hilux. Já os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade. É um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior o detalhe do funcionamento. Para-choque, todo esse detalhe cromado e também esses degraus em preto fosco para que facilite para que você suba no veículo. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Toyota, Hilux SRV e o detalhe da abertura da tampa traseira com a parte cromada. E aqui esse vinco bem sutil que fica na tampa traseira, onde fica localizado também a terceira lanterna de frenagem, que ao invés de ficar lá em cima, muitas vezes você coloca a carga e tampa. Aqui fica mais aparente, fica mais interessante. Essa, por ser a versão intermediária, ela não conta com capota marítima, é só a partir da versão SRX. Todo o acabamento aqui na parte da caçamba com plástico rígido para trazer mais durabilidade e a capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera de ré, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo aqui nós temos o step para fazer a troca se necessário. Capacidade aqui no engate 3,5 toneladas, ela conta com um assistente de reboque. Você trazendo algo no engate ali com a frenagem mais brusca, ventos laterais, ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança quando você estiver puxando algo no engate. Temos aqui também a lanterna de neblina traseira, vai facilitar na parte de segurança na visibilidade noturna. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas no total e 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Já os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 3,8 metros de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem a alça para facilitar para que você suba aqui junto com o estribo, pois realmente é uma picape alta. Nós temos aqui ainda, ó, de 2 a 3 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás, portas revistas e também esse gancho com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, tanto do lado do motorista como passageiro. Saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás, traz mais comodidade. Esse detalhe prata. Revestimento dos bancos é em couro, com esse detalhe aqui mais sóbrio, mais liso, somente com as linhas aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes. Na fileira dos bancos traseiros, nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Esse gancho que você pode estar utilizando de alguma forma, aquecedor do vidro traseiro e também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Facilita para quando você está viajando aí com 3 ou 4 pessoas no veículo. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui na parte da porta, todo o revestimento em couro aqui nessa parte, com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com uma imitação de costura e o detalhe preto. E essa parte prata com os puxadores cromados. Essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico, com uma função auto-down, sobe com um toque só, um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição Hilux, virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar um alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do modelo através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste elétrico, para trás, para frente, regulagem da altura das pernas aqui para deixar de acordo com o seu conforto, regulagem de altura do banco, aqui já é a regulagem
com a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer a nova Hilux SRP Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Na tela aqui de 4.2 ela aparece a inscrição Hilux, e a novidade aqui para o modelo, uma nova multimídia com sistema Android Auto e Apple CarPlay com conectividade sem fio. Isso é bem interessante. É uma multimídia bem intuitiva ao toque, 4 botões físicos aqui ao lado, e aqui nós temos a opção com a mídia, que você consegue estar tendo a opção de rádio AM, FM, conectividade USB, também conectividade Bluetooth para você fazer a utilização com comando de som e comando de voz aqui na parte do volante, que é multifuncional, e a projeção de tela também, que você consegue fazer a conectividade com o seu aparelho. Voltando aqui para a opção de telefone, você consegue também fazer a detecção aqui via Bluetooth. É bem simples para poder estar fazendo a utilização. Aqui a opção com veículo, que você consegue ter todo o informativo de rota, autonomia, velocidade média, tempo percorrido e até a marcação aqui com autonomia. Temos aqui o consumo combinado, consumo instantâneo, consumo médio, que você consegue ter todo o histórico aqui referente às informações que você tem. E as configurações gerais, que você tem aqui os dispositivos com equalização de som, sistema, e o veículo, que você consegue fazer as configurações gerais através da multimídia. E aqui a novidade, simples e fácil, Apple CarPlay e Android Auto. Clicou aqui, o seu dispositivo tendo essa tecnologia compatível, você vai fazer a conexão sem fio. Isso realmente traz muita utilidade aqui para o modelo. Só que não tem mais GPS integrado e nem TV digital. Por conta de termos o Android Auto e Apple CarPlay, o seu smartphone normalmente tem o dispositivo para você estar fazendo a utilização via do GPS. Botão Start Stop para fazer a ignição do veículo com esse detalhe cromado. Aqui todo o detalhe em black piano e também preto fosco na parte do console central. Ar-condicionado, que é do tipo digital, 2 zonas. Você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro. Aquecedor do vidro traseiro, fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo. Aqui onde você vai direcionar esse fluxo, e reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, que você consegue também fazer a utilização. Mais abaixo aqui nós temos 2 tomadas 12 volts para fazer a utilização, uma tomada USB caso você queira conectar um pendrive ou um celular para carregar. Mais abaixo aqui nós temos esse botão para estar ligando e desligando sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também ABS. Bloqueio do diferencial traseiro e off-road facilita bastante para fazer a utilização. E nós temos o sistema de descida aqui também autônoma. Vamos supor que você está num terreno com muita lama, muita pedra, apertando o botão sem colocar o pé no freio, ela vai identificar qual a roda que tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem ali autônoma, trazendo mais segurança. Esse nicho aqui na parte do console central, 2 porta-copos, e aqui modo da função de economia que você consegue estar utilizando, ou modo Power com a opção do modo de condução. Aqui no modo Power ela vai trazer uma troca do sistema de marcha aqui sequencial mais rápida, mais alta, para que você fique com o motor mais cheio. O detalhe em black piano e também prata no câmbio sequencial, que é automático de 6 velocidades, como eu falei antes. Câmera de ré que nós temos aqui, ela não conta com o sistema 360 graus, só a partir da versão SRX, tá bom, pessoal? E ela também não tem as linhas aqui, ó, para poder estar auxiliando para você fazer a utilização do ângulo, somente as linhas aqui para fazer a verificação. Colocando aqui para o modo drive, temos as trocas de marcha aqui no modo manual para o lado esquerdo, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas para você fazer, no caso, uma redução aí, uma descida de serra como um freio motor, colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou ultrapassagem com mais segurança. Eu falei para vocês que ela tem sistema com um alerta de proximidade do painel. Então, se você encostar próximo de um objeto, ela vai mostrar a parte traseira aqui ou na parte dianteira também. E você aqui inclinando a roda, ela vai inclinar ali também para mostrar em off-road ou para você fazer o estacionamento na guia, para você não encostar a roda. Então, realmente facilita bastante. Freio de estacionamento que continua sendo manual. Esse nicho que você consegue estar utilizando, descansa-braço com revestimento em couro com uma linha aparente, puxando aqui você tem todo esse espaço
para você estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes no revestimento do banco dianteiro, ele é em couro com essa linha aparente, mais sóbrio, bem mais liso aqui como vocês podem ver, e a parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e quebra-sol apenas com a opção do espelho, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um veículo vindo atrás de você à noite com farol alto, é um item de segurança interessante. E aqui nós temos a parte com iluminação no teto halógena, porta-óculos e também esse botão para estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme. Todo esse detalhe aqui, prata e também cromado, que vai até ali no difusor do ar-condicionado com um detalhe prata também. Nós temos dois porta-luvas, um menor que é mais acima, que você tem esse espaço puxando aqui esse detalhe aqui com ar-condicionado, você mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo, e um outro porta-luvas que é maior aqui embaixo, ele desce mais devagar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, alças para facilitar para que ele suba e também um tweeter do sistema de som. Todo detalhe aqui com um acabamento em plástico rígido com imitação de costura, relógio digital e as saídas do ar-condicionado também. O relógio digital facilita ali no campo para você não dar partida no veículo, facilita de certa forma. Também o detalhe aqui da porta do motorista, todos os comandos são iluminados. Nós temos os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento do retrovisor, apertando o botão você também tem essa opção, e regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito interna. Porta-copos aqui para o lado do motorista, alça para o lado do motorista também. Aqui abaixo nós temos os comandos aqui, para você estar ligando e desligando o sistema de parte de detalhe do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Aqui você consegue ajustar o facho do farol para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você está colocando no veículo. E aqui nós temos o botão do sistema DPF, que ele funciona de forma automática. E você vai perceber que o giro do motor vai aumentar ali em torno de um processo de 8 a 10 minutos. Ela vai fazer automaticamente. Ou ela aparece uma mensagem no painel, aí sim você aperta lá o botão DPF para que ela faça a filtragem do diesel. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de altura e ajustes de profundidade. Essa não tem Toyota Safety Sense, só a partir da versão SRX. E aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro, que você consegue setar a velocidade pelo carro ser automático, facilita na viagem. O volante que é multifuncional com acabamento aqui em couro, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. E aqui desse lado nós temos já o comando aqui do computador de bordo que você consegue estar fazendo no painel do veículo. Aqui a parte do painel iluminação branca com esses detalhes azuis e vermelhos, conta giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. Aqui ao centro nós temos uma tela de 4.2 em TFT. Nós temos indicador do câmbio, temperatura exterior, também odômetro total, trip A, trip B e também as definições aqui referente à comparação de consumo, média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando para baixo ali está marcando 80 km que eu consigo rodar com esse diesel. Parte com modo de indicação, com pontuação, com tempo de partida, tempo de cruzeiro e o tempo que o veículo ficou parado para você fazer um acompanhamento numa viagem. Comparação de consumo colocando para baixo mais uma vez ali, como eu falei para vocês, da inclinação das rodas que ela mostra, facilita, e velocímetro digital. Colocando para o lado direito uma bússola informativa para navegação, para o lado direito mais uma vez tudo que está passando na parte de rádio, ou no aplicativo que você está utilizando ali na multimídia, e colocando para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes no veículo, reabastecimento, cinto de segurança que não foi colocado, farol que não foi desligado, vai aparecer ali. E as configurações gerais, que você tem todo aqui o parâmetro para fazer o ajuste de painel, idioma e tantos outros detalhes. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SR-V Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal, e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final,
é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Anderson Macário, da cidade de Frei Damião. O segundo salve do canal vai para Ivanir Gomes, da cidade de Fortaleza, lá no Ceará. O terceiro e último salve do canal vai para Cláudio Rocha, da cidade de Caxias, lá no Maranhão. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!